Eu não sei se todos vocês leram o convite lá no Facebook, que foi colocado. Acho que quarta ou quinta-feira o Rummenigge colocou uma sinopse, né? E a sinopse da palestra diz assim: todos temos uma cosmovisão, uma maneira de enxergar o mundo em nossa volta, de interpretá-lo e de nele agir, conforme o modo que pensamos. O direito, como uma ciência aplicada, move-se com as transformações de valores de uma sociedade. Vivemos um tempo de mudança de cosmovisões, no qual o cristianismo deixa de ser dominante. Inevitavelmente, esse choque de visões de mundo atinge o abrigo da justiça e se revela nas mais variadas tensões jurídicas que temos presenciado. A ressignificação do casamento, do papel do Estado e da família, bem como das diversas áreas das relações humanas. E como cristãos, como devemos agir e reagir a essa nova realidade? Então essa é a pergunta que fica. Esse aqui é o pano de fundo que a gente vai pensar. A palestra vai ser dividida em duas partes. A primeira parte eu vou dar toda a base conceitual, né, para a gente poder entender o que é uma cosmovisão, como se forma uma cosmovisão. Explicar também que o cristianismo é uma cosmovisão. Não é só uma religião, não é só uma fé, também é uma cosmovisão que pensa o mundo como um sistema de pensamento completo. Falar rapidamente sobre algumas cosmovisões que têm sido alternativas à visão de mundo cristã, né? E aí a gente vai começar a entender por que no campo jurídico nós estamos tendo alguns conflitos, né? Que são muito parecidos com o que a gente está vendo na política, porque, logicamente, se discute, né, muito direito dentro da política. Então, vou convidar os irmãos para abrir lá em João 18, quem trouxe a Bíblia. Quem trouxe a Bíblia diz amém. Amém. Quem não trouxe diz aí misericórdia. Vi várias misericórdias, mas não tem problema, né? Ninguém exigiu antes aqui. Vamos lá em João 18, de 28 a 40. Evangelho de João, como a gente fala o Joãozão, né? Tem o Joãozão, que é o Evangelho, e tem os Joãozinhos, né, que são as epístolas. Então, é Joãozão, capítulo 18, do versículo 28 até o 40, que é o famoso diálogo de Jesus com Pilatos, né? Todo mundo encontrou aí? Na verdade, eu vou... Vamos começar do 28 mesmo. 18 a partir do 28. Depois levaram Jesus da presença de Caifás para o palácio do governador. Era de manhã cedo, e eles não entraram, para não ficarem cerimonialmente impuros e poderem comer a refeição da Páscoa. Então Pilatos saiu para recebê-los e perguntou: que acusação trazeis contra este homem? Eles responderam: se ele não fosse malfeitor, não o entregaríamos a ti. Disse-lhes Pilatos: levai-o convosco e julgai-o, segundo a vossa lei. Mas os judeus disseram: não nos é permitido executar ninguém. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra que Jesus havia falado, referindo-se ao tipo de morte que ele sofreria. Então Pilatos retornou ao palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: perguntas isso por iniciativa própria ou foram outros que te falaram a meu respeito? Pilatos prosseguiu: acaso eu sou judeu? O teu povo e os principais sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Entretanto, o meu reino não é daqui. Pilatos lhe perguntou: então tu és um rei? Jesus respondeu: és tu que dizes que sou um rei. Foi para isso que nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então Pilatos lhe perguntou: que é a verdade? E dito isso, saiu de novo para falar aos judeus. E disse-lhes: não vejo nele crime algum. Até aí tá bom, até o 38. João 14:6. Vamos voltar um pouquinho. Capítulo 14, versículo 6. Famoso também, né? Disse-lhes Jesus, ou Jesus lhes respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai, ou ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 10:31. Vou voltar um pouquinho mais. João 10:31. Acho que aqui eu errei.
31 e 36, tá certo. Então os judeus pegaram outra vez as pedras para apedrejá-lo. Jesus lhes disse: eu vos mostrei muitas boas obras da parte de meu Pai, por qual delas vocês vão me apedrejar? Os judeus responderam: não é por alguma boa obra que queremos te apedrejar, mas por blasfêmia, pois sendo tu apenas um homem, te fazes Deus. Jesus lhes respondeu: não está escrito na vossa lei, eu disse sois deuses? Se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida e a escritura não pode ser anulada, por que então dizeis tu blasfemas? Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, por eu ter dito sois filhos de Deus? Só um pouquinho aqui, não era o texto que eu estava procurando, desculpa. Mas o texto que eu estava procurando aqui é que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8, 36. João 8, obrigado. Eu vi que estava indo. 36. Isso mesmo, o escravo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece ali para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em Marcos 8, último texto agora. Marcos 8, 22 a 26. Esse é o texto do cego que foi curado em Betsaida. Trouxeram-lhe o cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus tomou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado e cuspiu-lhe nos olhos. Depois, impondo-lhe as mãos, perguntou: vês alguma coisa? E levantando os olhos, ele disse: vejo os homens andando como se fossem árvores. Então Jesus voltou a colocar as mãos sobre os olhos dele, e ele começou a ver claramente, e ficou restabelecido, pois enxergava todas as coisas com nitidez. Em seguida, Jesus mandou-o para casa, dizendo: não entres no povoado. Fazer uma oração? Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque tua palavra é viva e eficaz. E nós queremos, Senhor, ter a nossa visão de mundo santificada pelas tuas escrituras. Essa é a oração que nós fazemos hoje. Se há alguém aqui, Senhor, que não conhece o teu evangelho, Pai, que possa ser tocado e conhecer a tua salvação. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Bom, tem uma história de uns ratinhos que viviam no piano. Não sei quem de vocês aqui já ouviu. Eram muitos ratinhos que viviam no piano. Então eles ouviam aquela música bonita sendo tocada. E cada um tinha uma ideia de onde vinha aquela música. Alguns pensavam: olha, essa música vem dos deuses ratinhos que tocam essa música para nós. E todo mundo, por muito tempo, né, todos aqueles ratinhos pensavam: realmente, os deuses ratinhos tocam a música para nós. Aí até que um dia um ratinho viu que as cordas vibravam. E ele pensou: poxa vida, não tem deuses ratinhos, são só cordas que vibram. E todo mundo pensou: realmente, né? Ou pelo menos um grupo daqueles ratos comprou a ideia de que eram apenas cordas vibrando. Só que aí teve outro ratinho que um dia viu aqueles martelinhos, né? Não sei se tem um nome para isso. Martelinho que bate na corda. E aí... Oi? O martelinho, né? E aí eles começaram a pensar: olha, realmente, né? Não é a corda que dá todo o som, são os martelinhos, né? Então, viva os martelinhos. Só que um dia um ratinho conseguiu sair do piano e viu o pianista. E aí ele pôde contar para todos: não existe corda, existe os martelinhos que fazem a corda vibrar, mas quem toca toda a música, que controla tudo, é o pianista. E esses ratinhos mostram, ou a história dos ratinhos mostra, que todos têm uma visão de um mundo, né? Todos enxergam o mundo de uma maneira, todos interpretam o mundo da maneira que enxergam o mundo, e todos interagem e agem com o mundo de acordo com a maneira que eles enxergam. E esses ratinhos mostram exatamente isso para nós. Isso é uma cosmovisão. A cosmovisão é a maneira que nós enxergamos o mundo, a maneira que nós interpretamos e a maneira que nós agimos com o mundo a partir dessa interpretação que nós damos. Eu não sei se alguém viu meu óculos por aí, mas se não viu, não tem problema. Eu trouxe alguns óculos só para dar uma ilustração didática, né? Porque a cosmovisão também são lentes que nós usamos para poder enxergar o universo e a vida. Se eu botar um óculos amarelo assim, o meu mundo fica amarelo.
E eu fico pensando que coisa absurda que eu usava isso aqui achando que eu era legal, né? se eu colocar um óculos de sol, o cara falou pior ainda, né? Acabou comigo agora. Mas faz tempo isso, tudo bem. Se eu colocar um óculos de sol, né, tudo fica mais escuro. Deixa eu colocar aqui o óculos do... Ali, ó, o cara tem óculos... Não, ele tava óculos de grau, virou óculos de sol agora, como é que é isso? Olha, tá aí, né? Se eu colocar o óculos do Kenan, eu vou aprender um dia. Né? Não é pro meu grau, né? Eu tô vendo tudo estranho isso aqui. Eu tô vendo pessoas dobradas, assim, em círculos. Até vi 2 Kenanis agora. Mas se eu colocasse os meus óculos, que eu acho que eu deixei no carro, os meus óculos de grau, eles iam fazer com que eu enxergasse corretamente. Então a cosmovisão tem esse poder de tu enxergar o mundo colorido, que alguns enxergam bem colorido, né? Mas não é um mundo real. Ou alguns mais escuros, outros óculos distorcem totalmente a realidade. Mas somente os óculos corretos podem fazer nos ver corretamente, né? E para o cristão, nós sabemos que esses óculos são a Bíblia. Somente a Bíblia pode nos fazer enxergar corretamente o mundo, a realidade. Então, nesse primeiro ponto, eu quero deixar destacado é que todo mundo tem uma cosmovisão, né? E a cosmovisão é uma interpretação do mundo. E, em segundo lugar, é uma aplicação dessa explicação à vida, né? E terceiro, que o cristianismo também é uma cosmovisão. Então, desse ponto 1, vamos guardar isso. Ponto 2, as nossas crenças se organizam numa unidade coerente de sentido. É o que chamamos de cosmos, né? Porque não é um caos, não é desorganizado. Então, nós enxergamos o mundo como um cosmos e tudo tem um sentido interligado. O estudo da cosmovisão nos revela, então, que nós não pensamos o mundo só a partir de uma crença básica, mas dessa crença básica tem outros desdobramentos, e que esses outros desdobramentos, eles influenciam um ao outro, inevitavelmente. E quais são os campos de estudo ou as áreas da vida que formam uma cosmovisão? Aqui eu vou falar uns nomes para quem não está acostumado, pode ser um pouquinho difícil, mas o importante é vocês guardarem o que eles significam mais do que o nome em si. A primeira área que a gente sempre, que é sempre formadora da nossa cosmovisão, que vai ser a base das outras, é a metafísica. A metafísica é respondida pela pergunta, né? O que é a origem da vida? O que é a origem do universo? Aquilo que está além da física. Então, toda cosmovisão tem uma metafísica, até aquelas que a negam, como a gente vai ver mais adiante. A ontologia, né, a essência do ser. E a gente pergunta, né, o que faz de uma caneta, por exemplo, né? O que é o ser humano? O que é Deus, a ontologia divina, etc. Isso é formador de uma cosmovisão. A ética, princípios e os fins da ação. O que é ação moral? O que é felicidade? Isso também faz parte da cosmovisão. A estética, o que é belo, né? Então, a nossa cosmovisão ela vai influenciar na arte que a gente aprecia. A gente olha um quadro, a gente vai achar bonito ou não, ou o tipo de arte que vai ser produzida durante um certo período, uma certa época, vai influenciar, ou na verdade vai ser influenciado pela cosmovisão dominante. E isso aqui, como bons amigos de Labrie, a gente já deve estar percebendo bastante isso, porque se fala muito, né? Questão de arte, etc. A nossa cosmovisão influencia a arte também, o que é belo, a estética. Depois também tem a antropologia, a teleologia, né? A antropologia é o estudo do homem, também tem a ver com ontologia, e a teleologia, que é a finalidade, né? Para onde vão as coisas, qual a finalidade da vida, do universo. A teleos, né? Teleologia, o estudo dos fins. Então tudo isso é formador de uma cosmovisão. E uma coisa, inevitavelmente, vai influenciar a outra. Se você mexe na metafísica, você vai mexer na ética, você vai mexer na ontologia, você vai mexer na estética. Todo o teu pensamento vai ser moldado por uma dessas áreas que você tocar e mexer. Isso é inevitável. Então, desse ponto 2, a gente precisa guardar que uma cosmovisão é um sistema completo de pensamento e crenças. Ponto 3 dessa primeira parte, tá? A cosmovisão cristã. A cosmovisão cristã também vai abarcar toda a metafísica, a ética,
ontologia, e como é que a cosmovisão cristã ela se organiza em 4 pontos principais: criação, queda, redenção e consumação. E como é que a gente pode enxergar isso na Bíblia? Essa é a história, é o drama das Escrituras Sagradas. A Bíblia não é um livro de regras, apesar de ter muitas regras que a gente deve seguir. A Bíblia não é um livro de história, apesar de ter muitas histórias, e todas são importantes dentro dessa metanarrativa. Mas a Bíblia é a história da redenção do homem em Cristo Jesus. E todos esses pontos formam a nossa visão de mundo, a visão de mundo cristã. Nós sabemos que fomos criados por um Deus, no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós sabemos que Deus criou cada espécie ou cada animal segundo a sua espécie. Isso tem influência direta na ética também. Se você não crê num Deus que criou o homem pronto e definitivo com suas funções, você vai relativizar a sua ética. A questão da relativização da sexualidade hoje em dia tem muito a ver com isso. Porque se nós somos seres em desenvolvimento, nós podemos fazer qualquer coisa com o nosso corpo e ele vai se adaptar. Na questão também da redenção, né, e da consumação, qual vai ser a finalidade do homem? Para onde é que a gente está indo? Qual a salvação que nós temos? Tudo isso está na Bíblia. E isso forma a cosmovisão cristã. Então, desse ponto 3, vamos guardar isso, né? Que a Bíblia é uma metanarrativa que aplica todos esses pontos formadores de uma cosmovisão. E nós temos um sistema completo de visão de mundo nas Escrituras, e que é certamente a base, né, da nossa fé. Agora a gente pensa um pouquinho sobre a questão das cosmovisões dominantes na nossa era, né, da pós-modernidade. Tem um livro muito bom, O Universo ao Lado, James Sire. Não sei se alguém já ouviu falar desse autor e desse livro, né? Ele faz uma reflexão sobre as cosmovisões básicas que determinam o modo pelo qual pensamos sobre nós mesmos, outras pessoas e o mundo natural, Deus e a realidade final, traçando um panorama histórico de como essas cosmovisões se desenvolvem desde o declínio da visão teísta até o advento da pós-modernidade. Ele fala do naturalismo. O naturalismo é a visão de que toda lei e toda força operando no universo é natural, ou seja, todos os fenômenos da realidade devem ser explicados a partir de leis naturais e físicas. O naturalismo ele dá a base metafísica da ciência, né, e do seu método. Nas etapas gerais que nós conhecemos: observação, elaboração das hipóteses, verificação experimental das hipóteses e elaboração das teorias. Só que o naturalismo ele tem essa limitação, né? Se natureza é igual à realidade, então tudo que existe é a natureza. E obviamente isso não é um pensamento cristão, né? O Tim Keller ele vai falar da metáfora do bêbado. O bêbado ele está tentando enxergar a chave, né? Como é que ele coloca aqui? Ele procura a chave da sua casa apenas um lugar, pois era o único que estava iluminado por um foco de luz. Então o bêbado ele está ali, né, procurando a chave num lugar da sua casa, ele não sabe onde está, não está sóbrio, não sabe nem onde acender a luz. Ele sai com uma lanterninha e só que ele consegue ver aquele pontinho, né, onde ele está apontando. O naturalismo é isso, ele não dá uma visão de toda a realidade. Tim Keller mostra isso nessa metáfora muito bem, né? E o naturalismo ele também a cosmovisão básica para outras concepções de mundo, tal qual o evolucionismo e o marxismo. O evolucionismo, ao contrário de que muitas pessoas pensam, não é só uma teoria sobre a origem do universo e do mundo. O evolucionismo é uma visão de mundo. É uma visão de mundo. Por quê? Porque ele começa já falando de como que veio a surgir a vida. O princípio metafísico sustentado pelo evolucionismo acabou anulando o Deus do teísmo cristão. Por quê? Porque se existe uma impessoalidade na criação do homem, então não existe um Deus pessoal, um Deus ativo, um Deus que intervém e que se preocupa com cada ponto. Ele é uma porta aberta para o deísmo, né? O deísmo é isso, é aquilo que qualquer Deus
qualquer coisa aconteceu, né? A maneira que vai se desdobrar de qualquer maneira. Então o evolucionismo é também uma cosmovisão, né? E se o universo começou com um princípio impessoal, então não existe nem bem nem mal. O MacArthur, esse aí ele é bem duro, né? Tem um livro do MacArthur que é muito bom para quem quer se aprofundar sobre essas questões, pense biblicamente. Ele fala muito sobre a questão das cosmovisões, né? Ele fala, admitindo a evolução, a sociedade moderna tem como objetivo eliminar a moralidade, a responsabilidade e a culpa. Como eu falei um pouquinho atrás, né? Se o homem é um ser em desenvolvimento e que pode se adaptar a qualquer coisa, então a gente pode fazer qualquer coisa com o nosso corpo, não importa, ele vai se adaptar. Né? Então o evolucionismo, ele mexe diretamente com a nossa ética também. E o marxismo, né? Que está muito em voga agora, principalmente com o marxismo cultural, né? Bastante conhecido. Em linhas gerais, o marxismo é uma cosmovisão e, diga-se de passagem, reducionista, né? Porque ele faz uma leitura da humanidade a partir da luta de classes. Essa luta de classes vai ser dirimida por um Estado que é o ente intermediário que vai aplicar o socialismo para levar ao comunismo final, para retornarmos aquilo que era o comunismo primitivo antes da existência da propriedade privada. Eu acho que pelo que a gente já falou aqui nesses 20 minutos, vocês já devem ter percebido que o marxismo é uma cosmovisão, é uma visão de mundo completo. Apesar de ser materialista, vocês podem ver que existe uma metafísica também. O materialismo dialético, né? Que o ser humano ele é influenciado pelo seu meio, ele é resultado do seu ambiente, que leva para o materialismo histórico, que a história da humanidade vai ser encaminhada a partir da produção. Então, a maneira que o homem troca os bens e produz vai determinar todo o seu desenvolvimento como humanidade. E vai ter um ápice, né? Tem uma metanarrativa também. Vai chegar ao ponto que o ser humano vai aprender a viver de novo sem a propriedade privada. Vocês conseguem ver aí a busca do paraíso perdido? Né? O cristianismo é uma religião, claramente, né? Nós cremos na fé cristã. Mas o Éden vai ser restaurado na Nova Jerusalém. É até interessante, né? Se nós pegarmos os 2 primeiros capítulos da Bíblia, nós temos a criação e o Jardim do Éden sem o pecado, né? É o mundo perfeito. Os 2 últimos capítulos é a Nova Jerusalém. De novo, o paraíso, né? Restaurado. O marxismo é a mesma coisa. Ele tem uma metanarrativa que vai levar ao paraíso perdido. Apesar do discurso materialista, né? Nós vemos também que é uma visão de mundo e muito religiosa, diga-se por passagem. Agora é interessante que o entrelaçamento do naturalismo, do evolucionismo e do marxismo forma um cordão de 3 dobras. E a gente consegue enxergar isso no filme Interestelar. Alguém já viu esse filme? O que acontece nesse filme, né? A humanidade está passando por um caos ali de dificuldade, de sobrevivência. Então, precisa sair do planeta Terra e construir, procurar um novo planeta para viver. Aí o cara lá é designado, né, que é o protagonista do filme, ele vai numa viagem interestelar para buscar um planeta novo para a humanidade. O tempo todo ele é levado a pensar da seguinte maneira: pense não como indivíduo, mas como espécie. Pense como espécie. Então ele é levado a deixar a filha em casa, abandonar a filha, deixa tudo para trás, vai nessa viagem. Quando ele finalmente consegue achar um planeta, ele volta, só que como tem a lei da física, da viagem, a velocidade da luz, ele não envelhece, né? Quando ele consegue voltar finalmente, aliás, ele volta por um túnel onde os seres humanos do futuro conseguem fazê-lo entrar em contato com a filha no passado. E aí entra aquela história também, os deuses astronautas, que os deuses nada mais são do que seres humanos super evoluídos que voltam ao passado. E no final ele encontra a filha dele já velhinha, ele ainda na mesma idade, mas a filha dele velha, numa nave espacial levando a humanidade para esse planeta que ele encontrou.
Então você vê aí o naturalismo, né? Que o universo é o que há. O evolucionismo, porque o ser humano vai evoluir. A próxima etapa da evolução humana é o ser humano espacial. Né? E você vê também o marxismo, né? Pensando o ser humano como coletividade. Como finalmente o ser humano aprendendo a viver em comunhão plena, dividindo a sua vida de maneira comum. Isso quem vê o filme vai enxergar isso claramente, né? A partir de agora, né? Não sei se antes seriam, mas tendo esse pano de fundo vocês vão conseguir ver isso de maneira bem clara. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Dúvidas? Alguma coisa para complementar? Alguém discorda de alguma coisa? Não? Então tá, vamos lá. Deixa a discordância para o final, né? Bom, então vamos para a parte 2 agora, né? Que é o choque de cosmovisões nas tensões jurídicas. Para introduzir essa parte, quero lembrar que a Bíblia também mostra que o choque de cosmovisões já é uma coisa antiga. Se nós vemos lá em Reis, por exemplo, quando Elias chama os profetas de Baal para aquele desafio, já está ali há 3 anos sem chover, né? Então ele faz todo aquele ritual, né, para ver quem que tem poder ali. Mas não sei se vocês sabem, mas Baal era o deus da tempestade, era o deus da chuva. Então quando Elias está fazendo esse desafio para os profetas de Baal, ele está dizendo: vamos ver quem é realmente que manda na chuva e na tempestade. Os profetas de Baal tinham uma visão de mundo, que Baal era o deus que comandava a chuva. Mas os judeus sabiam que quem comandava e quem comanda os elementos da natureza é Javé, é o deus judeu. E olha que interessante, existe um texto muito antigo, o Garítico, uma poesia, que realmente dá um embasamento muito forte para o que a gente vê na Bíblia, né? Há 7 anos Baal está ausente. 8, o cavaleiro das nuvens. Nem chuva nem orvalho, nenhum turbilhão das profundezas, nenhuma voz de saudação vinda de Baal. Uma poesia de 1500 anos, 1500 anos antes de Cristo, né? 13.500 anos. Mostrando aí quem era Baal na visão de mundo desses profetas. Atos 17, vocês lembram o que acontece lá? Paulo no Areópago, lembram? Esse texto de Atos fala que haviam estoicos e epicureus ali, naquele altar, também vários altares, e o altar ao Deus desconhecido, onde Paulo prega Jesus a partir do Deus desconhecido. Os epicureus, os estoicos, tinham sua visão de mundo, né? Os epicureus, eles criam numa moralidade, no autocontrole, criam até em divindades, que depois o ser humano, após essa vida, seria misturado a essas divindades. Os epicureus já não criam numa moralidade, para eles a satisfação dos prazeres era o principal. Isso não quer dizer só a satisfação da carne, o que importa é se você o seu prazer é ficar quietinho num canto estudando, então viva assim, muito bem. Se a sua alegria é a promiscuidade, então viva assim, não tem problema. Esses eram os epicureus. E eles também criam numa origem do mundo a partir de uma bagunça atômica, né, dos átomos. Alguma coisa nos lembra aí de outra coisa. E que leva a outras coisas, né? Quem lê entenda. Mas vocês veem, são visões de um mundo, né? Choques de cosmovisões, e aí Paulo chega e diz: olha, existe ressurreição, né? Aí aquela gargalhada, né? Porque para eles, para a visão de mundo daqueles gregos ali, isso era uma coisa absurda. Mas se você ler depois em casa, faça esse exercício, lê Atos 17. E o discurso que Paulo dá ali, no Areópago, você vai ver que Paulo faz uma exposição perfeita da visão de mundo cristão. Leia depois com detalhes. Mas então a gente vê, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, esses choques de cosmovisões. Mas hoje a gente está vivendo alguns choques, né? Também. Alguns conflitos de cosmovisões que têm chegado, então, nas tensões jurídicas. E aqui agora a gente vai entrar na segunda parte desse nosso estudo. A minha ideia realmente era dividir 50% do tempo para cada coisa, então
Acho que tá... passei um pouquinho, 50%. Vamos lá, então. Mas vai dar certo aqui. Uma das coisas que a gente tem discutido muito no direito é a questão da laicidade, né? O que é laico? Existe uma visão mais britânica de laicidade, que é a visão mais aberta, que todos podem falar, independente da religião ou não. E tem a visão mais socialista francesa, né, que a religião deve ser jogada para a esfera privada. Vocês devem ter visto aí a votação do impeachment, né? E aí aquele pessoal discursando, né? Cara lendo a Bíblia, gente falando das suas religiões, até o apóstolo Valdemiro Santiago foi lembrado. Agora, isso é errado? Depende da tua cosmovisão, né? O laicismo brasileiro, ou laicismo não, laicismo é o francês, né? O mais francês. A laicidade brasileira, não há nada de errado nisso. Essas pessoas são eleitas numa plataforma religiosa para representar religiosos e os eleitores deles esperam que eles falem isso na tribuna. Então, nem juridicamente, nem politicamente nada de errado. Só que o laicismo que está sendo jogado para cima de nós diz respeito, ou eles têm tentado jogar para cima de nós, né? Diz respeito à exclusão da religiosidade da vida pública. E isso também é fruto desse conflito de cosmovisões, né? Porque a religião tem sido diminuída na praça pública. Está havendo uma secularização. Por que ocorreu isso? Por causa de uma diminuição da importância da cosmovisão cristã. Num artigo sobre os crucifixos nos tribunais e salas de audiência, tem um jurista, Daniel Sarmento, que se coloca contra, aliás, né? E esse jurista, num artigo que fala sobre a questão dos crucifixos nos tribunais, ele diz uma coisa que é muito importante para a gente entender como pano de fundo dessas questões jurídicas que nós estamos passando hoje em dia. Olha o que ele fala. No passado, o direito buscou fundamentar a sua legitimidade e autoridade na vontade divina revelada. Era esta, em termos toscos e simplificados, a compreensão pré-moderna do direito natural cristão, que hoje conta com pouquíssimos seguidores fora das igrejas e tornou-se inviável na prática, tendo em vista o pluralismo religioso e moral existente na sociedade contemporânea. A presença ostensiva de crucifixos em tribunais não é nada mais do que um resquício simbólico daquela forma anacrônica de compreender o direito e a justiça. O que ele está falando aqui? Olha, antigamente o cristianismo era a cosmovisão dominante e por isso o direito era influenciado por ele. Hoje não é mais. Isso é anacrônico. Passou o tempo. Então vamos tirar os crucifixos dos tribunais. Essa é a leitura dele. A conclusão dele eu não concordo. Não quer dizer que talvez hoje a cosmovisão cristã não seja dominante, que não possa haver crucifixos no tribunal. Até porque nós vamos ver daqui a pouquinho que cosmovisão dominante não quer dizer cosmovisão da maioria. Tanto é que a maioria é cristã hoje ainda no Brasil. Mas ela não é mais a visão de mundo dominante. Só que pelo menos ele vai colocar de uma maneira certa, né? Que a leitura dele é correta. Não é mais o que dita a regra a fé cristã. E é por isso que nós vamos ter esses outros, não só esse da questão da elasticidade, mas também outros choques de cosmovisões no campo do direito. Por exemplo, ressignificação do casamento. Vocês sabiam que no Código Penal de 1940 adultério era crime? Já pensou se fosse crime hoje? Aí sim que ia faltar presídio, né? Infelizmente, essa é a nossa realidade. Hoje, para quem está fora do meio cristão, o adultério é questão de aceitação social até, né? O cara que está no mundo secular, ele é hostilizado se não vai fazer festa com os outros amigos casados. A gente sabe que isso é comum. Não é todo não cristão que age assim, mas a gente sabe que isso é muito comum. E então, em 2005, foi feita uma lei, né, que retirou o artigo 240 do Código Penal, que colocava 15 dias a 6 meses de prisão por adúltero. Quem assinou essa lei? Presidente de 2005. Em um pequeno artigo, né, no site Direito.net, há uma observação sobre essa mudança, de novo mostrando essa mudança de cosmovisão que provoca esses choques. As regras previstas na legislação civil
são apropriadas e suficientes, e sendo assim a revogação do tipo penal em que se encontra o crime de adultério é medida judicialmente saudável e condizente com a realidade jurídico-social em que vivemos. De novo mostrando claramente, né, que são outros tempos, isso que ele está dizendo, né? Outras maneiras de pensar e de ver o mundo. Ressignificação do casamento ainda, casamento homoafetivo. Como nós falamos, no momento que nós temos uma cosmovisão dominada pelo naturalismo, não faz mais sentido nós queremos definir o casamento como uma instituição moral, como faz o pensamento judaico-cristão. Para o judeu, a instituição o casamento é uma instituição moral, né? Você casa, independente do sentimento ou não vou entrar nessa questão aqui, né? A Bíblia não nega a paixão e o amor, só ler livro de Cantares que você vê isso, né? Mas o que sustenta o casamento é a moralidade. Se é uma moralidade, então a tua afetividade, ela não é o mais importante, porque se passar o sentimento, se passar a paixão, você ainda tem um compromisso, uma aliança, um pacto moral. Geisler, no seu livro Ética Cristã, fala que a prevalecente perspectiva secular típica em relação ao sexo diz que qualquer coisa vale desde que se pratique com o consenso de dois adultos. A Bíblia, por outro lado, condena o adultério, a fornicação, o homossexualismo e outras formas de perversão sexual. E aí que entra a importância de Jesus ter afirmado o Gênesis, né? Quando Jesus é perguntado sobre o adultério, sobre o divórcio, ele fala, não sabeis que no princípio criou Deus homem e mulher, né? Macho e fêmea os criou. O que Cristo está dizendo e enfatizando, olha, vocês têm funções pré-estabelecidas, vocês foram criadas de uma maneira, vocês são assim, vocês devem viver de acordo com isso. Né? Mais uma visão de mundo influenciada pelo naturalismo, pelo evolucionismo, você não vai conseguir ter base metafísica para manter essa ética. Você pode até ser um evolucionista e dizer, não, mas eu creio que o adultério é pecado, e creio que o homossexualismo é pecado, e creio que não pode haver casamento homossexual. Mas a tua base, ela é frágil para afirmar com convicção e com firmeza isso. E o que Geisler está dizendo aqui é justamente isso, né? A Bíblia condena essas coisas e tem base para condenar essas coisas. Tem um artigo, esse aqui eu até trouxe da outra palestra, redefinindo a liberdade religiosa. É escrito por um advogado ativista LGBT. E ele fala uma coisa muito interessante aqui nesse artigo. Ele fala, apesar de ele estar defendendo o outro lado, ele tem boas nuances, assim, ele tem boas perspectivas. Ele coloca essa problemática do homossexualismo e da liberdade religiosa de maneira bem ampla e consegue tratar todos os problemas que se desdobram disso, né? Mas ele fala uma coisa interessante, ele fala assim, ambos os lados, homossexuais e religiosos, se sentem vitimados e perseguidos. E ele denuncia: os religiosos conservadores têm tido sucesso em redefinir o debate, invertendo os polos da dinâmica vítima versus opressor, aumentando o apoio de sua agenda. Olha que interessante que ele fala. Os religiosos têm tido sucesso em redefinir o debate, invertendo os polos da dinâmica vítima versus opressor. Lembrou de alguma coisa aqui? Vítima, opressor, luta de classes. Exato. Esse debate é um debate pautado pelo marxismo. Porque o marxismo, o que ele faz? Ele vai se adaptando, ele sai da luta de classes, do proletariado e do capitalista, e ele começa a aparecer em outras áreas da vida, não só do trabalho e da produção, da sexualidade também. E tantas outras coisas, né? Como a gente vê. São os religiosos contra os LGBT, são os ricos contra os pobres, né? São os negros contra os brancos. Isso toma uma proporção infinita. Qualquer coisa onde houver, é um materialismo histórico, né? Qualquer coisa onde houver antagonismo vai virar luta de classe e vai entrar nessa narrativa de vítima versus opressor. E aí tudo para eles vai ser na igualdade, porque a busca do marxismo é a igualdade, né? Então, mais uma vez, nós vemos que existe uma cosmovisão por trás desses debates.
E essas tensões jurídicas são conflitos de visões de mundo. São conflitos de visões de mundo. O Guilherme de Carvalho, ele fala sobre a revolução afetiva, né? Vou fazer só abrir um parênteses, porque é muito interessante que ele fala que por trás desse conflito também religião versus movimentos LGBT, também tem outra coisa que vai além do progressismo e do conservadorismo, né? Que são os campos que vão se desdobrando. E, por exemplo, o campo da economia, o campo da cultura, o campo da política, e agora existe um campo novo, que é o campo da afetividade. O que está acontecendo também, que está influenciando o direito, é que a afetividade está entrando dentro da esfera do campo da moral, né? Então, a Maria Berenice Dias, que é uma desembargadora aposentada aqui do Rio Grande do Sul, e que ela é um ícone nessa questão, é uma pessoa importante nesse debate, né? E ela fala que o casamento não deve ser guiado por direitos e deveres, mas por afeição. Então, quer dizer, o campo da afetividade dominando outras áreas da vida, né? Então, isso acaba tendo também uma consequência jurídica, porque a gente não nega que existe homossexualismo, que existe casais homossexuais. Muitos deles constroem patrimônio comum e precisam ter de uma maneira ou outra regulada essa realidade, né? Mas a gente não pode permitir que essa ideia de afetividade tome conta do campo da moral, né? E para a gente ter uma base firme para isso, só se a gente tiver realmente uma visão de mundo cristã que parte lá de Gênesis e vai desenvolvendo na Bíblia toda, né? E que mostra o ser humano como mal, como sendo pecador, que pode controlar sim os seus impulsos, que não é transformado pelo meio ambiente ou pela sociedade de maneira indiscriminada, ele pode resistir ao meio social dele. Tudo isso parte de uma visão de mundo cristã, para que a gente possa conseguir resistir, né, a esse campo da afetividade dominando o campo da moral. Ressignificação dos papéis do Estado e da família. Mais uma vez, outro choque de cosmovisões. A lei da palmada e o homeschooling. O que a gente está discutindo aí? Quem que tem primazia na formação do indivíduo? É a família ou é o Estado? Se você é cristão, tem uma visão de mundo cristão, você sabe que a família ela tem a sua esfera designada e não pode ser invadida pelo Estado, né? Quando eu apresentei minha dissertação no mestrado na banca, havia um juiz federal e ele questionou, mas questão do homeschooling, né? Mas e a questão da socialização da criança, se você educar a criança em casa? Né? E a educação da criança na escola, né? Uma visão de mundo que já está contaminada pelo estatismo, por um Estado que vai formar o ser humano. Mais uma vez, outro choque de cosmovisões. Por incrível que pareça, justiça trabalhista e até justiça consumerista. Domingo, nosso amigo Lucas Balda vai fazer concurso para juiz federal, né? É isso. Veio de Brasília, pegamos ele no aeroporto agora há pouco. Então ele tá tudo na ponta dos cascos, né? É bom conversar com o Lucas, que ele sabe os artigos direitinho de todos os códigos de Constituição, onde é que tá tal coisa. Uma mente muito boa. Mas olha só que interessante. Existe um artigo no site do Instituto Mises. A Justiça do Trabalho brasileira é um tribunal de exceção e deve ser extinta. Olha o que eles falam. A justiça trabalhista claramente segue a filosofia de Karl Marx para os direitos humanos, segundo a qual os privilégios legais somente são concedidos à classe que os conquistou, ou seja, aos vencedores da luta de classes. Consequentemente, a justiça trabalhista ali está para corrigir essa distorção e com isso fazer valer sua visão de justiça social. Não é coincidência que os manuais de direito trabalhistas geralmente já introduzem em seus corpos de forma explícita a filosofia marxista, que embasa a sustentação ética da mesma. O Manifesto Comunista chega até mesmo a ser mencionado por tribunais.
Nas palavras do ditador Getúlio Vargas, que ele chama aqui de fascista, a Justiça do Trabalho, Getúlio Vargas falando, né, que declaro instalada nesse histórico 1º de maio, tem essa missão, cumpre-lhe defender de todos os perigos nossa modelar a legislação social trabalhista, aprimorá-la pela jurisprudência coerente e pela retidão e firmeza das sentenças. E ele termina aqui no artigo, né? O que a Justiça do Trabalho faz de fato é punir os empregadores, que, de acordo com a teoria marxista, pertencem à classe opressora. Ao conceder tratamento especial, bem como uma série de princípios processuais benéficos à parte vulnerável, incorporada no trabalhador, o reclamante, claramente falha a legislação ao não compreender que toda a vulnerabilidade socioeconômica que o trabalhador brasileiro enfrenta é causada pela própria legislação, razão pela qual empregados fogem das melhores proteções sociais dadas pelos governantes. Isso ele está falando porque muitas pessoas saem de países do Brasil e México, né, como o Brasil e México, que tem muita legislação trabalhista, e vai para os Estados Unidos, que a legislação trabalhista é pequena. Então, na verdade, ele está falando toda essa legislação do trabalho, que é para proteger o empregado, acaba dificultando, né? E tudo isso por quê? Baseado nessa visão de luta de classes. Então, nós vemos a ideologia, a cosmovisão na legislação. Então, mais outra coisa também que a gente vê ainda, né, na justiça consumerista, tanto no direito consumerista, né, não existe um tribunal de consumidor, tá? Eu estou usando aqui como uma explicação apenas. Mas tanto o direito do consumidor e o direito do trabalho, eles colocam uma presunção de culpa sobre o empresário. O empresário... existe um princípio do direito, né? Todos são inocentes até que se prove o contrário, a presunção de inocência. Mas o empresário no Brasil, ele parte com a presunção de culpa. Como a gente viu aqui nesse artigo. E no direito do consumidor a gente vê isso também, né? Existe um dispositivo ali no Código do Consumidor que diz o seguinte: são direitos básicos do consumidor. Aí lista ali 10 incisos. Entre eles, a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor no processo civil, quando a critério do juiz for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente. O que isso significa? Significa que o consumidor, ele é a parte mais fraca da relação. Então ele tem o direito à inversão do ônus da prova. Tá, até faz sentido, porque se é um problema técnico de um carro que tu comprou, de uma televisão que tu comprou, o consumidor não tem como provar, ele não tem conhecimento técnico. Isso é bom, não tem problema. E quando também for verossímil, né, quer dizer, se realmente a verossimilhança, a realidade ali, a veracidade ficar comprovada, né, no processo, documentalmente, tal, dizendo, olha, tá vendo, isso aqui realmente é verdade, a gente está documentado aqui, está provado, não é difícil de ver isso, né? Tudo bem. Só que o problema é que essa inversão do ônus da prova leva a distorções realmente problemáticas, quando não é feito de uma maneira equilibrada e quando é influenciada por essa mentalidade de que o empresário é opressor. Quer ver uma coisa? Lá no escritório que estou trabalhando, a gente está com um caso, não sou eu que estou acompanhando o caso, é outro colega, mas um caso de um homem ali que achou uma navalha dentro de um pão. Aí ele entrou com um processo pedindo danos morais, dizendo que tinha uma navalha no pão. E o juiz, né, direito do consumidor, mandou dizer, olha, disse para a padaria lá, olha, agora prove que o pão não tem navalha. Em termos simples eu estou colocando, né? Pô, como é que a padaria vai produzir provas sobre isso? Quem tem que produzir a prova nesse caso, apesar de ser consumidor, porque não é uma questão técnica, né? É uma questão que precisa de perícia, ou precisa realmente um perito ir lá e ver o pão para dizer, olha, realmente esse pão foi cozido, foi feito, a massa foi batida com uma navalha dentro. A padaria não tem a obrigação de fazer prova contra si, né? O Código do Processo Civil fala que cabe ao autor provar os fatos do seu direito, né? Ou incumbe ao autor provar os fatos que lhe dão o direito que ele está litigando. Então, não é caso de inverter o ônus da prova. Você inverte o ônus da prova quando realmente é uma questão técnica. Aí tudo bem, tu protege o consumidor, mas não é isso. Agora, por que a gente chega a esse tipo de absurdo? Talvez você diga, foi um estagiário que fez
tomou essa decisão. Talvez seja, né, Walter? Mas mesmo assim, por que chega a esse tipo de absurdo? Porque já tem um pensamento de enxergar o mundo de que o empresário é o malvadão, é o opressor. De novo, choque de cosmovisões, provocando tensões jurídicas. O que eu tenho feito nessas questões? A gente tem uma empresa também que é uma administradora de cartões de benefícios, né? E qualquer coisinha se pede dano moral, né? Me cobrou uma parcela a mais lá, quero dano moral. Mas não é assim, né? Agora é muito comum essa banalização dos danos morais, porque acontece que já existe essa mentalidade, né? Quer dizer que o empresário é sempre culpado, já sai com a presunção de culpa. O que eu tenho feito em algumas petições para tentar abrir os olhos dos juízes? Ainda não tenho nenhuma decisão final sobre isso, mas vamos ver se cola, né? Não é começando aqui com um argumento bem batido do direito, né? Não é qualquer aborrecimento, dissabor ou constrangimento que deve ser entendido como indenizável, mas deve ser visto como dano moral somente algo que fuja à normalidade e acabe interferindo de forma extremamente intensa no comportamento psicológico. Só para explicar, dano moral não é só psicológico, é algo que não pode ser medido por valor pecuniário, né, ou material. Uma pessoa que perdeu um braço num acidente, por exemplo, pode receber dano moral, porque não tem como ser medido materialmente, né? Mas os danos morais provocados por uma parcela que foi cobrada indevidamente, né? O que eu digo, né? A banalização dos danos morais é a punição injusta não somente para a empresa, mas também para o empreendedor e a sociedade civil como um todo, a começar pelos empregados dessa empresa que está sendo punida, que podem ficar privados da possibilidade de maiores rendimentos ou até mesmo de seus empregos por conta de encargos extras. Inclusive, né, como nesse caso, descabidos, que é uma condenação por dano moral que não existiu, né? Trabalhadores são todas as pessoas que se envolvem na cadeia produtiva, empreendedores, empresários. Empresário também é trabalhador, gente. Se isso é uma novidade para você, né? Empresário trabalha. E muito. Funcionários, colaboradores e fornecedores. Em outras palavras, a infame indústria dos danos morais tira o esforço ou fruto do esforço dos trabalhadores e repassa para pessoas que nada fizeram em serviço à sociedade. Também o próprio consumidor final acaba prejudicado. Tentando proteger o consumidor, né, dando dano moral. Mas o próprio consumidor acaba prejudicado. Por quê? Pois a ele é inevitavelmente repassado o custo final de produção. Pois o preço de um produto ou serviço também leva em consideração despesas extras, tais quais eventuais condenações jurídicas ou judiciais. Então, que essas condenações só ocorram quando de fato forem para realizar justiça. Assim, a condenação indenizatória precipitada e sem fundamentos sólidos apenas colabora para premiar quem não laborou pelo rendimento e nada fez para servir a sociedade. E ainda gera injustiça social e prejuízo econômico para toda a sociedade, vez que interfere injustamente na cadeia de produção, no trabalho digno de outros cidadãos e dificulta o cálculo do preço justo do produto ou do serviço prestado pela empresa. Então, tu vê, distorções de visão de mundo acabam provocando prejuízo para a sociedade toda. Pode falar. Eu não sei exatamente o percentual, mas se não me engano, de 3 a 5% é colocado no custo de todo produto vendido no comércio, principalmente nos supermercados, em função de roubo. É aquela coisa que tu vai lá e pega uma balinha, tu vai lá, né, bota no bolso, vai levar. Uma minoria faz isso, mas eu acho que vai de encontro que tu está colocando. Então, a maioria paga, né? Todo mundo paga. No custo, talvez não é muito impactante, mas algumas coisinhas ele se torna impactante. Loja de conveniência, um cliente meu disse assim que já está certo que 8% é roubo. Então, com certeza, 8% do valor de tudo. Não, e sem contar, não só o roubo direto, mas o custo que se tem de segurança, né? Pode pensar nisso? Botar alarme, vigia, câmeras, tudo. Vai muito dinheiro, né? Mas esse percentual eu acho interessante porque todo mundo paga, independente, né?
Sim, independente de ser ladrão ou não, né? Todo mundo paga mais caro, claro. Um problema também da visão marxista é essa questão da mais-valia, né? Como o cálculo do preço das coisas, né? Como se fosse só uma coisa absoluta. O cara trabalhou tantas horas lá, aí o empresário se apropria das horas de trabalho do proletário e tira o lucro em cima disso. Mas até é interessante vocês lerem o economista von Mises, 6 lições de economia. Ele tem outros textos também, né, outros livros, que fala sobre, já desmistificando, né, provando que o cálculo socialista ele não faz sentido e ele é insustentável, né. Mas existe todo um cálculo de preço de custo que é colocado num produto. E qualquer coisa que você interfira nesse cálculo, quem acaba sendo prejudicado é o próprio consumidor. E até mesmo o próprio proletário, porque ele também, né, ele como trabalhador, como funcionário, acaba tendo desvantagens. Ele acaba recebendo menos, ou ele acaba tendo que pagar mais caro por outros produtos, tudo por causa de uma interferência indevida no ciclo de produção. Então você vê aí, né, só repassando aqui que a gente entrou, que a cosmovisão dominante que nós temos hoje, né, que é uma cosmovisão naturalista, marxista, ela acaba realmente tendo uma grande influência na maneira que o direito é operado e na maneira que a justiça é feita. E o que a gente pode perceber, olhando tudo isso, é que nós, cristãos, temos a fé e a verdade que pode consertar tudo isso. A sociedade voltou as costas para o cristianismo e está pagando o preço por isso. Voltando aos textos bíblicos lá que eu li no início, Pilatos perguntou para Jesus o que é a verdade. Lembrem que quando Pilatos perguntou o que é a verdade, ele se voltou para os judeus e disse: não encontro nesse homem crime algum. No momento que ele perguntou o que era, ele voltou as costas para Cristo. Não é interessante isso? Não é basicamente o que a nossa sociedade está fazendo? Procurando uma cosmovisão, procurando uma visão de mundo, mas voltando as costas para Cristo. E ele diz: não encontro nesse homem crime algum. Ele mesmo falou a verdade. Jesus é inocente. É um homem sem pecado, ele é Deus. Jesus é a verdade, o caminho. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que Jesus está falando? Que essa verdade ela vai libertando de várias outras coisas. Tem desdobramentos de libertação. É exatamente o que a gente vê naquele episódio do cego de Betsaida. A nossa visão de mundo, ela não é automaticamente sanada pela conversão. Jesus nos abre os olhos para ver a verdade, para vê-lo. Mas a gente tem coisas que nós precisamos gradualmente irmos mudando. Tem uma irmã da igreja lá que ela disse que está se livrando de muitos desses conceitos, né, que ela aprendeu na faculdade. E ela disse que antes ela se via sempre como uma vítima, né, por ser mulher, né, luta de classes levada para luta de gêneros, né? Pobre, filha de brigadiano, não mora num bairro bom de Porto Alegre. Então, para ela sempre foi uma vítima da sociedade. Quando vocês devem ter visto um vídeo de um grupo de alunos que entrou numa sala de aula falando sobre cotas e tal, né? E uma menina muito brava, assim, brigando com os demais, né? Falando: nós somos vítimas, tal. Essas pessoas realmente acreditam nisso, porque é a visão de mundo deles. Quando o Lula fala num discurso: porque um operário não pode ter um sítio, né? A elite não aceita isso. O Lula realmente acredita nisso. Ele acredita que a sociedade não aceita que ele tenha um sítio porque ele foi operário. Não importa se os meios foram imorais para ele ter esse sítio. Para ele o que importa é que ele está numa luta de classes. Eu vejo que o Lula realmente acredita nisso.
Né? Que tu faz para salvar e curar alguém como Lula, como essas meninas que entram na sala de aula? É o Evangelho. Conhecer a verdade e deixar que a verdade vá curando, né? Cada etapa da mentalidade da cosmovisão. O cego de Betsaida, quando ele foi curado por Jesus, ele viu as pessoas como árvores, né? Ele não conseguiu ver com nitidez tudo imediatamente. É o processo de santificação que todos nós temos que passar. Todos nós temos que passar. Nós somos influenciados, bombardeados o tempo todo. E eu, graças a Deus, cresci num lar cristão, então eu fui menos influenciado. Mas eu também fui influenciado por essas cosmovisões estranhas ao cristianismo. E de uma certa maneira ou outra eu fui também agir de acordo com essas visões corruptas, né? Comparando a pureza do cristianismo. Eu ia ler aqui o Franklin Ferreira e o Tocqueville, um trecho, mas eu posso ler depois nas perguntas, se for cabível para responder alguma. Eu quero só ler aqui para finalizar Atos 26. Mais uma vez Paulo, né? Atos 26. Deixa eu ver aqui. Atos 26, Paulo explica o processo de conversão dele, né? E ali ele está diante de Festo, governador da província, e de Agripa, o rei. Enquanto Paulo, Atos 26, versículo 24. Enquanto Paulo fazia desse modo a sua defesa, Festo disse em alta voz: "Está louco, Paulo? Estás louco? As muitas letras te fazem delirar ou te levaram à loucura." Mas Paulo disse: "Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, estou dizendo palavras verdadeiras e de perfeito juízo. Porque o rei diante de quem falo com liberdade sabe dessas coisas. Não creio que algo disso lhe seja desconhecido, porque essas coisas não aconteceram em algum canto às escondidas. Crês nos profetas, ó rei Agripa? Sei que crês." Agripa disse a Paulo: "Por pouco me convences a me tornar cristão." Duas lições. As pessoas que não enxergam a Cristo nos têm como louco, porque elas não conseguem ver o pianista tocando. Nós somos loucos. O Evangelho é loucura para os que se perdem. Quando nós vemos essa discussão de Facebook, um xingando o outro: "Ô imbecil, ô louco, tu é? Deixa de ser maluco." É porque um não está conseguindo ver o que o outro vê. E aí esses xingamentos vão longe, né? São visões de um mundo em choque. Para o mundo nós somos loucos. E Agripa, o rei Agripa, diz o quê? "Olha, Paulo, por pouco tu me convences a virar cristão. Por pouco." O que a gente vê aí? A gente vê que o nosso argumento racional não é capaz de converter ninguém. Se Jesus não abrir os nossos olhos, não abrir os olhos dos outros, não adianta ficar discutindo. Não adianta ficar teclando que nem louco no Facebook. Só Jesus pode mudar a nossa cosmovisão. E só Jesus pode curar a nossa cosmovisão. E só Jesus pode curar a nossa sociedade doente. Só o Evangelho pode mudar essas injustiças e esses conceitos errados que nós temos visto no campo jurídico. Se há alguém aqui ainda que não teve esse encontro com Jesus, o meu apelo é esse. Entrega a tua vida para Jesus. Vai atrás, tenta entender. Como o Josué falou, né? Do rapaz que apareceu no Labri, procurando religiões orientais,
numa loucura, um pânico total, mas ele foi para um lugar e se aquietou, vamos buscar a verdade. Graças a Deus, esse rapaz achou a verdade. Foi batizado. E se você já é convertido, mas ainda está vendo as pessoas como árvores, continua buscando o conhecimento bíblico, para que a tua cosmovisão cristã seja completamente desenvolvida. E deixa que Deus te use como instrumento numa sociedade doente, com tensões jurídicas e sociais tão sérias, porque abandonou a Cristo e o Evangelho. Amém? Então tá, tempo para perguntas. Palavras, observações. Eu queria parabenizar a exposição. Acho que isso talvez deveria ser colocado de uma forma mais aberta para mais gente. Eu acho que essa visão, assim, entender o que é cosmovisão, como é que todas essas tensões que a gente enxerga, qualquer um enxerga, né? Mas o motivo disso. Uhum. E a gente vê claramente que isso está invadindo as igrejas, está invadindo o jeito de pensar das pessoas. E sem entender o que é cosmovisão, às vezes entram numa cosmovisão que está prevalecendo no mundo, porque as pessoas cada vez menos leem a Bíblia, cada vez menos pensam como Cristo pensa, e isso tem afetado, entende isso claramente. Política hoje é um tema que tem sido bastante em voga, né? Se a gente liga a televisão, se a gente olha no Facebook, se a gente... né? Eu creio que como cristãos a gente não pode ficar alienado também. A gente vive numa sociedade que precisa entender isso e saber como se portar nisso. Tem duas perguntas assim, né, dentro disso. Qual o papel de um cristão dentro da política? Né, assim, no momento em que a cosmovisão preponderante está cada vez mais afastada do cristianismo, né, assim, tu mesmo citaste que o Brasil já... ele ainda se diz um país cristão, mas ele está fugindo cada vez mais de uma cosmovisão cristã. Como é que um político cristão autêntico deve se portar diante disso? E a outra pergunta, junto com isso, mas assim, me lembro da Marina Silva, quando ela estava se candidatando à presidência, uma das coisas que ficava bem claro é que ela se dizia cristã, sim, se perguntasse, ela nunca negou, né? Mas ela sempre dizia que ela não defenderia necessariamente pensamentos cristãos, porque ela, uma vez eleita, governaria para todos os brasileiros. E aí não simplesmente privilegiando um pensamento, uma cosmovisão cristã. Né? Primeira pergunta, então, assim, como é que o político deveria agir, né? Pensando até através de um político do legislativo, e como é que isso que a Marina Silva se propôs, se isso é possível? Não é possível, porque não existe neutralidade. O que a Marina Silva propõe não é possível, não. Ela tem essa visão mais de laicismo do que de laicidade, né? Ela tem essa visão mais próxima do modelo de neutralidade e exclusão. Vai ser neutro excluindo a religião da política. E a gente entende, né? Pelo menos eu entendo que a visão de laicidade mais saudável é neutralidade e imparcialidade. Todos têm direito de falar e de ouvir. Não tinha a nega diaba aqui na Câmara de Vereadores de Porto Alegre? Ela era bandista, né? Uma coisa assim. Ela era eleita numa plataforma religiosa e tinha direito de falar e defender o que ela acreditava. Então a Marina Silva, ela erra quando ela diz que não vai falar as coisas de uma maneira, de uma cosmovisão cristã, porque vai governar para todos. Porém, ela acerta quando diz que realmente ela tem que
governo dela, caso ela fosse eleita, né, ela teria que governar para todos, né? E isso é aí que os políticos evangélicos erram, que eles vão lá para defender os evangélicos, né? Tudo bem, tranquilo, só que eles focam a atuação deles só nisso, né? Quando, na verdade, eles estão fazendo lei para um país inteiro. Existem pessoas que não são evangélicas que precisam ser também protegidas de várias outras áreas da vida humana. Da mesma maneira que essa bancada pro LGBT também só pensa, né, só governa para esse público, né? Quer dizer, foca demais a sua visão e não pensa que é representante da população diversa, né? Os políticos marxistas focam Luta de classe sempre, nas vítimas oprimidas. Vítimas oprimidas, sim. O nosso sistema eleitoral é assim, né? As pessoas votam e votam se identificando com uma determinada plataforma. Então, acho que dentro do sistema, isso que seria interessante até discutir, né? Qual é o melhor sistema eleitoral. Se hoje nós temos um sistema que as pessoas votam, vai ter o representante das suas ideias que vai focar nesse ponto. Né? Democracia é representativa. É representativa, Não tem problema que cada parlamentar defenda o seu eleitorado, né? Sim. Só que eles têm sempre que lembrar que estão legislando e governando para uma sociedade inteira, né? Eles vão dar um enfoque dentro daquela área deles, né? Mas o que eu digo talvez é que dentro do parlamento, e aí já entrando em outras discussões, nós temos outros sistemas representativos que dividiriam em territórios, por exemplo, a eleição dos seus representantes, é um sistema de voto distrital, que já te daria uma representação diferente, porque a pessoa não estaria vinculada a uma determinada plataforma, mas estaria sim identificada com um grupo de pessoas que tem diversidade de ideias. Sim. Então o comprometimento seria diferente. Perfeito. Sobre a outra pergunta, a primeira que tu fez, né? Eu comecei respondendo a segunda, sobre como que o cristão deve atuar, né? Mas eu vou expandir a resposta não só para a política, mas também para o direito, para as artes, para a economia, para a saúde. Oi? Para a vida, para a educação. Não, tudo. O cristão ele tem que atuar em todas as áreas da sociedade, porque nós como cristãos, nós cremos que todas as áreas do ser humano e do universo pertencem a Deus. E todas as áreas também são espirituais. Espiritual não é só o que está na igreja. Se o teu trabalho é no direito, o direito é sagrado. Se o teu trabalho é como enfermeiro na saúde, ser enfermeiro também é sagrado. Se tu é um sapateiro, fazer sapato é sagrado. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos atuar nessas áreas como cristãos, com uma ética cristã, e também sempre que possível influenciar com a nossa visão de mundo, falando. E como eu disse aqui, né? Como eu fiz na petição aqui, dizendo, olha, em outras palavras, vocês estão achando que o empresário é malvadão, né? É opressor e é cheio do dinheiro? Não é assim. O empresário também é um ser humano, ele tem pessoas que dependem dele, se a empresa não vai bem, é uma consequência, desdobramento de consequências, uma reação em cadeia na sociedade. Agora, outra coisa importante, a gente precisa aprender a falar um linguajar que seja compreensível para toda a sociedade, né? E que a gente respeite também os campos de atuação. Por exemplo, eu coloquei uma visão de mundo cristã aqui nessa petição, mas alguma vez eu citei a Bíblia, uma vez eu citei... Não citei. Até porque é uma coisa que a gente fala no escritório, lá é um escritório também especializado em direito religioso, empresarial e assessoria a igrejas também. A gente fala que as pessoas não aceitam mais argumento bíblico, né? Então a gente tem que aprender a falar com o linguajar do campo de atuação. Você trabalha na área da saúde, você vai falar com o linguajar de um profissional da saúde, mas colocando a tua visão cristã de mundo. Se você é político, vai lá e fala na tribuna, para os teus eleitores, no momento de legislar, de propor leis. Faça leis que reflitam a cosmovisão cristã e a ética cristã. Mas você não precisa ficar usando o linguajar cristão, porque senão tu vai perder a chance de influenciar esse campo de atuação da sociedade. Outra coisa importante também, né, sobre a questão de cosmovisão predominante.
A cosmovisão predominante não é a da maioria da população. É aquela que é dominada no campo do direito, da mídia, da educação e do governo. Hoje nós temos um governo que tem uma visão de mundo marxista, com juízes de instâncias superiores foram apontados por esses governantes. E não é só o PT, o PSDB também é marxista, viu, gente? Não se engane. Então, desde a abertura democrática do nosso país, nós temos sido dominados por essa visão de mundo. A mídia nem se fala, né? Não preciso nem... A educação, então, né? É uma escola de marxismo, as nossas escolas aí, uma faculdade, uma universidade do marxismo, desde a mais tenra infância. Então a gente precisa começar a influenciar, né, com o linguajar do campo de atuação, né, na política, na educação, no direito, na saúde, na psicologia. Josué, fale. Sim, sim. Conseguiu me ouvir? Legal poder acompanhar. Tá meio tarde, mas tem café aqui. Conseguiu me ouvir bem? Consegui, foi muito legal. Bem bom o áudio. Eu fiquei pensando sobre isso que a gente está discutindo aí, que tu apresentou. Apesar de estar acompanhando meio de longe, assim, na medida do possível da ligação à internet, eu tenho acompanhado toda a questão do impeachment até agora, né, da discussão. Mas uma coisa, para além do mérito da questão do impeachment, tem uma coisa que me preocupa um pouco, que é ver nas discussões entre cristãos e na própria igreja um corte político sendo, digamos assim, mais definidor de afinidade e comunhão entre alguns irmãos do que o corte, digamos assim, do amor cristão. Acho que se pudesse comentar um pouco isso, porque parece que a gente acaba por talvez não ter uma cosmovisão cristã integrada e saudável em relação à política. A gente compra pacotes ideológicos mais ou menos prontos, assim, ou de direita ou de esquerda. Perfeito. E luta assim, com unhas e dentes e deixa, digamos assim, esse corte, essa divisão política adentrar nas próprias comunidades, né? Então, como é que a gente poderia desenvolver uma cosmovisão cristã que seja crítica em relação à política, que não assuma talvez, sei lá, ser a favor ou a contra o impeachment, mas ao mesmo tempo que isso não gere divisão da igreja, né? Afinal de contas, isso não é para nós, digamos assim, o que a gente está buscando não é a salvação, não é o impeachment da Dilma, nem ela permanecer. E parece que para muitos cristãos é, né? Portanto, a saída dela ou a permanência dela. Como é que a gente lida com essa questão? Bom, a questão do impeachment, né? O que vai determinar aí? Se você é a favor ou contra o governo, né? E geralmente o que está por trás da defesa do impeachment ou não eu já vejo também uma influência de visão de mundo, né? Nos próprios irmãos. Agora, o que acontece? Na igreja a gente tem os joios também, né? E tem aqueles irmãos que ainda não desenvolveram uma cosmovisão completa de mundo. Eu acho que o que eu tenho pedido a Deus, né? Inclusive essa é uma experiência que eu estou passando. Eu tenho irmãos aí queridos, né, de anos que eu acabei me frustrando muito porque estão demonstrando que alguns estão demonstrando que nunca foram convertidos e essa experiência política que nosso país está vivendo estão demonstrando isso, defendendo agendas que são totalmente contrárias, né, às escrituras. E outros que tu vê que é simplesmente um problema de cosmovisão cristã mal desenvolvida. Então, de uma maneira ou de outra, é basicamente o que tu falou ali, o impeachment não é a salvação, né? Pode ser a salvação econômica a curto prazo, pode ser a salvação até mesmo educacional a longo, médio prazo. Mas a gente, como igreja, a gente tem que focar na comunhão dos santos, né? E a Bíblia nos ensina a ter paciência, a admoestar uns aos outros, a nos submetermos, né, ao conselho dos anciãos. Eu acho que a única maneira de evitar que esse tipo de problema chegue na igreja, e como de fato já chegou, né, é esse amor cristão. Eu não vejo outra maneira, né, Josué? Eu não sei se essa é a pergunta que tu fez, se respondeu a dúvida. Não, acho que
mas como eu acho que a visão de muitos cristãos, ou uma falta de integração cristã, visão da política saudável, assim, acho que tem uma falta muito grande. Isso revela momentos críticos, como a base do impeachment. Isso não... Você vê cristãos comprando, assim, digamos assim, deixando essa linha divisória política ser maior do que qualquer outra, quase como um ídolo, assim. Não, outra coisa que tu falou importante, né? Nem a direita nem a esquerda contemplam a cosmovisão cristã. Exato. Alguns se deixam levar pela esquerda pela preocupação com os vulneráveis, né? Questão do Estado sendo um provedor para os vulneráveis, etc. E é claro que isso leva a outros problemas, porque a Bíblia não ensina que é o Estado que deve cuidar dos pobres, é a sociedade, né? O Estado pode ser um facilitador, pode ser um estimulante, né? Um estimulador a cuidar dos vulneráveis, mas não é o papel do Estado. E a direita também às vezes erra, no sentido de negar essa dimensão da realidade e dessa necessidade, e de querer também... não deixa de ser reducionista também a visão de mundo da direita, né? Por causa de toda essa questão de achar que só o mercado vai resolver, né? Só a meritocracia, etc. Qualquer visão de mundo, né, que acabe tirando Cristo do centro, acaba sendo reducionista. Então, por mais que uma tenha alguns ideais, pelo menos por enquanto, parece mais próximos ao cristianismo, nenhuma delas representa o cristianismo, né? Perfeito? Valeu. Me parece que isso que ambos estão falando aqui me mostra pelo menos um pouco, e me faz lembrar um pouco da atitude de Cristo no momento de conflitos políticos, né? Ele vem num momento de confusão política, né? E ele não toma partido. Ele não vai nem pelos romanos, nem pelos judeus, nem pelos fariseus. Né? Ele botou até um zelote no meio dele, né? Zelote, tinha um publicano. Mas ele se mostra... Cara, ele mostra foi longe. Que o reino de Deus está acima de tudo isso, né? E mesmo sem tomar partido por um lado ou pelo outro, ele tem uma atitude extremamente política, né? No qual ele traz ensinamentos que são independentes de uma visão política de direita, de esquerda, etc. Né? E parece que ele nos dá esse caminho de maneira muito clara, né? Ele vem no conflito político e ele não toma partidos. Ele mostra exatamente essa totalidade do reino e da vontade de Deus. Né? Como ele falou, né? O meu reino não é deste mundo. Isso também é uma boa resposta ali para a questão que o Josué trouxe, né? Lembrar os irmãos nesse momento de faíscas, né? Que a gente tem uma esperança, uma pátria celestial que não é daqui. E eu mesmo tive que me arrepender de algumas atitudes que eu tive, e Deus está me ensinando, né? Como agir da maneira como Cristo agiu, né? Isso que tu falou é importante mesmo. Jesus viveu numa época muito turbulenta politicamente, né? Muito parecida com o que a gente vive hoje. E ele nunca tomou partido, né? Eu acho que existem assim, duas questões que definem muito o comportamento das pessoas nesse momento que a gente vive hoje, principalmente, né? Questão política, social, econômica, enfim. A primeira delas, na minha visão, é que a gente se isenta muito da nossa responsabilidade como cidadão e como cristão, principalmente, até falando um pouco da pergunta que ele fez ali, de como nós devemos nos posicionar, por isso que eu falei, tem a ver com a vida, né? Não simplesmente com nossa profissão, enfim. Então, assim, a gente tem uma tendência muito grande de se isentar da nossa responsabilidade dentro da sociedade, né? Repito, como cristão, como cidadão. E aí a gente acaba também, com isso, jogando a responsabilidade para alguns que
não tem condições de assumir essa responsabilidade. O que eu quero dizer com isso o presidente, o governador, o prefeito, enfim, são seres humanos falhos como qualquer um de nós e que não tem capacidade, nunca vão ter capacidade para absorver e lidar com todos os problemas que existem dentro da complexidade que é uma comunidade, uma sociedade, enfim. E aí existe um texto que ele é bem objetivo, assim, bem claro na minha visão, que é aquele que diz que maldito o homem que confia no homem. E a gente, como cristão, muitas vezes coloca esses caras como os salvadores, como realmente como você falou, colocamos como ídolos, né? Achando que eles vão ser a salvação da lavoura, né? E esquecemos que existe um mundo que está além disso aqui, que é o reino de Deus, né? Como ele colocou. E eu, por exemplo, respeito e acho que todo mundo tem direito de ter sua visão política. Acho que é justo, é correto. Acho que a gente precisa ter um esclarecimento a respeito disso. Só que eu, por exemplo, hoje não me posiciono, tenho a tranquilidade de não me posicionar nem a favor nem contra ninguém que está ali, simplesmente porque eu vejo que nenhum deles é digno do meu posicionamento. Infelizmente, eu falo isso com tristeza, porque eu acho triste que a gente, 24 anos depois do impeachment, não do impeachment, né, que o impeachment não foi efetivado por conta da renúncia do Collor, né, mas eu acho triste e trágico que a nossa sociedade, 24 anos depois desse ocorrido, a gente esteja vivendo as mesmas coisas. E isso só mostra uma coisa, que o homem, desde o Éden, ele não evolui em nada. Ele simplesmente mostra o quanto ele é dependente de Deus, e ele é miserável, ele precisa voltar para Deus. Então, assim, eu acho que a gente precisa resgatar isso primeiro na nossa vida, para que a gente possa se posicionar como cristão no dia a dia. E a gente possa realmente colocar... A gente tem que ter a nossa postura como cidadão na questão do voto, no esclarecimento que a gente tem que ter político no dia a dia. Só que, assim, quando a gente coloca a nossa esperança nisso, a gente peca muito, a gente desonra o nome de Deus. E, principalmente, mais triste ainda é ver realmente uma coisa que ele colocou ali lá da Inglaterra, que a gente vê dentro da igreja divisões por conta de diferença de ponto de vista. Isso é lamentável, é trágico, é triste. Eu não sei encontrar mais palavras para dizer isso, mas assim, é muito triste, gente, porque a gente parte do princípio de que eu não respeito a opinião do outro, de que eu não respeito o fato do outro ser diferente. E uma vez eu estava conversando com um colega meu, e ele mandou uma mensagem para mim na verdade eu estava conversando com ele, né? Ele mandou uma mensagem para mim: quem é esse pastor fulano de tal que está se posicionando contra o impeachment? Como pode um pastor se posicionar contra o impeachment? Isso é um absurdo, com esse governo tão corrupto. Aí eu falei assim para ele: cara, faz o seguinte. Eu ia responder no Facebook, mas não respondi. Eu falei: cara, sabe o que você faz? Não responde. E eu acho ruim como a gente às vezes se acha capaz de julgar o caráter de uma pessoa pelo fato dela concordar ou não com o impeachment. Então, assim, eu acho que a gente entra também numa situação muito delicada, sabe? E eu acho que é isso que está acontecendo dentro da igreja nesse momento. A gente se coloca na condição de juiz no comportamento das pessoas, sabe? O que está dentro da cabeça dela, ela é mau caráter porque ela apoia ou porque ela não apoia. Eu acho que isso é triste, sabe? Está mostrando, acho que essa questão dentro da igreja está mostrando algumas visões de mundo, né, que estão permeando a igreja. Alguns acabam tendo uma tendência mais para cá, outra mais para lá. Mas isso que tu falou é muito importante. A gente nunca pode julgar o caráter de uma pessoa por causa disso, por causa da visão de mundo dela. Porque o caráter é algo mais profundo. Ela ainda pode estar sendo sanada, né, curada de uma visão de mundo que não é realmente cristã. Então, eu concordo contigo, a gente tem que cuidar muito para não julgar o caráter, né? O irmão queria perguntar alguma coisa lá.
o pai do... irmãozinho que eu esqueci o nome dele. Tem que ser cega. Ela faz xixi ali fora, e uma porta fechada, ela não acha a porta. Então, eu acho que ficou muito cara mesmo. Eu acho que ele foi buscar as coisas pra mim. Ah, isso aí é Roberta? E o Lucas ali quer perguntar, então, no lugar do seu... É Roberto o nome dele, né? É o pai da Elisandra. Na verdade, não é uma pergunta, é mais uma observação em relação a essas questões que foram colocadas de partidarização dentro da igreja, que nesse momento político aí tão conturbado, isso tem acontecido nas nossas igrejas, às vezes irmãos dentro da própria igreja entrando em conflitos, embates, e relacionado a essa questão de visões políticas diferentes, ideologias diferentes. Nós que temos uma cosmovisão cristã, ou que devemos buscar ter essa cosmovisão cristã, nós precisamos entender que todo e qualquer sistema político ou econômico, seja de direita ou de esquerda, nenhum deles é perfeito. Porque nós, toda a humanidade e todo o sistema humano, ele está manchado pela realidade do pecado. Um dos aspectos que a Bíblia nos mostra é a queda. E todos nós, mesmo os que já foram salvos, que já foram perdoados por Deus, nós ainda estamos sob os efeitos da queda. Nós somos pecadores. E o mundo, embora esteja nesse processo de redenção, ele ainda sofre os efeitos da queda. E, portanto, qualquer sistema humano, qualquer sistema político, seja direita, esquerda, seja república, monarquia, qualquer sistema ele está sujeito às consequências do pecado, ele é imperfeito, porque o ser humano está... É a depravação total, né? O pecado afeta todas as áreas da vida. O ser humano é imperfeito. O socialista, o esquerdista, ele peca muitas vezes por idolatrar o Estado, endeusar o Estado. Agora, na direita também, um liberal, por exemplo, talvez ele seja falho por endeusar o mercado. E o mercado também tem as suas falhas, porque o ser humano que interage no mercado é pecador. Sim, o mercado não vai criar a humanidade perfeita também. Sim, só vai ter uma consumação quando Jesus voltar. Né? Vai endeusar a si mesmo por mérito próprio. Sim. Com a soberba, que ele consegue autossuficiência. Exato. Mas... centrado no eu, né? Mas é isso aí, pessoal. Eu detesto intervir e acabar essas discussões ricas. Não sei se tem algum comentário final pra Sim, fazer. eu vou ler só uma linha aqui do Franklin, do Tocqueville. Lembrando que Israel era um povo no meio... Era um povo que deveria, né? Mas é um povo separado por Deus, que deveria estar sempre em comunhão perfeita com o Criador, né? E era um povo no meio de outros povos idólatras. E hoje o que a gente vê é que nós temos povos, muitos povos dentro de um mesmo povo. E Franklin Ferreira fala nesse livro aqui, Contra a Idolatria do Estado, ele citando aqui o Stephen Perks, fala que a maioria das pessoas hoje na sociedade, também cristãos alguns, busca no Estado a maior parte daquilo que em uma sociedade cristã deve ser buscado em Deus, incluindo-se segurança, saúde, prosperidade, paz, etc. A Bíblia mostra que essas coisas são bênção para um povo obediente a Deus. Aí olha que interessante aqui, o Tocqueville fala. Existem países tão vastos que as diferentes populações que os habitam, embora reunidas sob a mesma soberania, têm interesses contraditórios. Por esse fato, nasce entre elas uma oposição permanente. As várias divisões do mesmo povo não formam, para falar com propriedade, partidos, mas nações distintas. E se a guerra civil acabar por nascer, pode dizer-se que se trata mais de um conflito entre povos rivais do que uma luta entre facções. Mas quando os cidadãos diferem entre si sobre questões que interessam igualmente a todos os pontos do país, como, por exemplo, princípios gerais do governo, então vê-se nascer o que eu denominarei como verdadeiros partidos. O que ele está falando? Quando são pontos periféricos de discussão, nós temos partidos políticos. Quando chega a pontos que
que são contraditórios e que são interesses altamente antagônicos entre si da vida, se formam nações dentro de nações. E é isso que a gente tem vivido hoje. Exatamente isso que a gente tem vivido hoje. E o povo de Deus é um povo que tem a sua cosmovisão, tem a sua fé, e ela está cercada por esse pluralismo. Isso vai atingir o seio da igreja às vezes. Eu até nem esperava esse desenvolvimento sobre questão política, né? E ainda mais entrando no seio da igreja. Isso me fez pensar também agora, né? Como é que a gente como igreja tem que conviver com isso. A gente tem que ter sabedoria, discernimento, amor. Eu mesmo estou aprendendo sobre isso. E que Deus, então, realmente nos dê a graça, né, para lidar com isso. E todas essas questões jurídicas que eu trouxe aqui nada mais são do que um desdobramento, né, dessas visões de mundo antagônicas, em choque, e que também alcançam a política, e como foi trazido no debate. É isso.